Bom dia, turma. Vamos lá, disciplina de História, revisão para provas, 13 de setembro de 2020. Vamos lá. Primeiro assunto da prova é processo de independência, o segundo, primeiro reinado, o terceiro, a Guerra da Cisplatina e o quarto, tradições do Pampa, né? Processo de independência. A gente sabe que o processo de independência ele trouxe muitas mudanças, né, para o nosso país. E uma delas é decorrente à presença da família portuguesa no Brasil. O início do processo de independência do Brasil foi o período em que o Brasil assediou o governo português e contribuiu para a conquista de maior autonomia. O que é autonomia? Quer dizer liberdade para resolver assuntos da gestão do governo e da população. A transformação do Brasil em Reino Unido aumentou o descontentamento dos portugueses, que passaram a exigir retorno imediato da família real para a Europa. O objetivo era centralizar o poder novamente em Portugal e controlar o comércio entre o Brasil e as nações amigas. Nesse processo de independência aconteceu o Dia do Fico, que ocorreu na data 9 de janeiro de 1822, tá, gente? Não esqueçam. Também durante o processo de independência, Dom Pedro tomou outras iniciativas como a expulsão das tropas fiéis a Portugal e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, tá? Para que o Brasil se tornasse independente de fato, era necessário que outros países reconhecessem como nação. O primeiro país a fazer isso, a reconhecer o Brasil como nação, foi os Estados Unidos em 1824. Portugal só reconheceu a independência do Brasil em 1825, após receber uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas do governo brasileiro. A Inglaterra, a principal parceira comercial, que reconheceu a independência do Brasil só em 1826, tá? Primeiro reinado aconteceu após a proclamação da independência de Dom Pedro. Ele foi coroado, né, de príncipe, ele foi coroado a imperador, tá? Ele recebeu o título de Dom Pedro I. O primeiro ano após a independência do Brasil foram muito difíceis, especialmente nas questões políticas. Ocorreram muitas revoltas nas províncias de grupos que não aceitavam a independência. Também foi necessário lidar com a demora de alguns países em reconhecer o Brasil como um país autônomo, ou seja, como nação. Em 1824, Dom Pedro, em 1822, Dom Pedro convocou uma Assembleia Nacional Constituinte para que fosse elaborada a primeira Constituição do Brasil. E ela foi otorgada em 25 de março de 1824. O que quer dizer otorgar, gente? Quer dizer impor, decretar. Ela só foi decretada, ela foi convocada em 1822, a Assembleia, porém só foi decretada a nova Constituição em 1824, tá certo? Nesta época do primeiro reinado, a religião oficial do Brasil era o catolicismo, tá, gente? Era o catolicismo. O Brasil também era composto por 19 províncias, governadas por presidentes escolhidos pelo imperador. Somente homens que dispunham de determinada renda poderiam votar, ou seja, somente aqueles homens que tinham poder aquisitivo bom que podiam votar, tá? O segundo assunto. Terceiro assunto, a Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina ocorreu em 1820, tá? O conflito durou 3 anos e só chegou ao fim com a intervenção da Grã-Bretanha. Nessa época, a província passou a se chamar, a província da Cisplatina era chamada de Banda Oriental do Rio Uruguai e só foi nomeada Província da Cisplatina em 1820 por Dom João VI, tá? Outra coisa, as tradições do Pampa, né? As duas disputas que se opunham ao Império. A Confederação do Equador e a Guerra da Cisplatina foram duas disputas que se opunham ao Império Brasileiro. Ambas tinham como objetivo tornar-se independente do Brasil.
Os dois conflitos foram vencidos pelas tropas de Dom Pedro I. A região do Uruguai era muito disputada porque era uma região estratégica da bacia do Rio do Prata, ou seja, que por lá eles tinham acesso a toda ao interior do Brasil, tá? As tradições do Pampa. Tradições do Pampa. As tradições do Pampa primeiro, quem mora lá no Rio Grande do Sul, aquela parte lá, são chamadas de gaúcho. E o Pampa é um bioma típico das partes do Rio Grande do Sul, do Uruguai e da Argentina, tá? Bioma quer dizer grupo de seres vivos que somente existem em uma determinada área. Outro importante símbolo cultural partilhado entre as três regiões, ou seja, Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina, é o consumo do chimarrão, bebida feita com chamate. Esse hábito é uma herança dos povos indígenas, pois, como nós sabemos, os gaúchos são descendentes de indígenas europeus e espanhóis. Tá, gente? Pampa, como eu disse, é um bioma típico das partes do Rio Grande do Sul. Então, vamos lá. Primeira questão, responda. O que aconteceu em 1821? Em 1821 aconteceu o que, gente? Em 1821, iniciou-se o processo revolucionário em Portugal, que pretendia acabar com a monarquia. Para evitar isso, em 1821, Dom João voltou para Portugal, né? Então, em 1821, Dom João voltou para Portugal. Quando ocorreu o Dia do Fico? O Dia do Fico ocorreu no dia 9 de janeiro de 1822. Quando ocorreu a proclamação da independência? A proclamação da independência do Brasil ocorreu no dia 7 de setembro de 1822, que foi otorgado em 25 de março de 1824. Que foi otorgado foi a Constituição, né? A Constituição. Quem foi dividido em 19 províncias? O Brasil, né? O nosso país ele foi dividido em 19 províncias. O que o Brasil enfrentou durante o primeiro reinado? Durante o primeiro reinado, o Brasil enfrentou muitas dificuldades, né? Durante o primeiro reinado, o Brasil enfrentou muitas dificuldades. Os primeiros anos após a vida do Brasil foram muito difíceis, especialmente questão política. Houve muitas revoltas, províncias do sectário também foi necessário. Assim, ele então enfrentou muitas dificuldades, tá? Letra G. Como Dom João renomeou a banda oriental do Rio Uruguai de província da Cisplatina? Ele renomeou ela de província da Cisplatina. O que o Pampa é? O Pampa é um bioma típico das partes do Rio Grande do Sul, Uruguai e da Argentina. Segunda questão, assinale com X as afirmativas corretas. O chimarrão é uma bebida feita de chamate consumida pelos gaúchos? Certo, né? Então a gente vai marcar com X. Letra B, a Confederação do Equador e a Guerra da Cisplatina tinham o mesmo objetivo? Certo, tinham o mesmo objetivo, que era se tornar independente do Brasil. A Guerra da Cisplatina durou 2 anos? Não, né, gente? Então não marca com X. Vai para marcar com X as afirmações corretas. Ela durou 3 anos, tá? A religião oficial do Brasil durante o primeiro reinado foi o catolicismo? Sim, então marca com X, né? Letra E. O processo de independência causou a conquista de uma menor autonomia para o Brasil? Não, né, gente? O processo de independência causa uma maior autonomia, né? O Brasil passou a ser autônomo de Portugal. Ele não era mais independente de Portugal, ele não dependia mais, ele não era mais dependente, ou melhor dizendo, né? Ele passou a ser independente, ele não dependia mais, então ele ficou independente de Portugal, ele passou a ser livre para ele tomar as suas próprias decisões com seu dinheiro, com seu país, com seus bens naturais de consumo, certo? Então é essa a nossa atividade, vou mandar as fotos para vocês, qualquer dúvida me pergunte, tá bom?
Bom dia.